Olá, como vai você? Cada vez melhor? Como está a sua trajetória em busca de qualidade de vida? O amor exigente tem lhe ajudado com isso? Esperamos que sim, afinal, este é o nosso objetivo. E aproveito essa oportunidade para lembrar você que nos assiste que entre os dias 14 e 17 de julho será realizado o nosso 10º Congresso em Guarulhos, aqui em São Paulo. Este é um momento único, um momento muito especial para nos reencontrarmos e nos atualizarmos. E é para você tudo isso. Ainda, você que não conhece Amor Exigente, vai entender o que nós queremos dizer quando dizemos que é um programa extraordinário de qualidade de vida. Olha, o Amor Exigente pode fazer muito por você. Anote em sua agenda e participe. E para falar mais sobre o Amor Exigente e para chamar a nossa jornalista Romina, eu quero também, Romina, pedir que você fale do Congresso. Tá certo. Tá bom? Olá, dona Mara. Olá, Olá, Romina. você de casa. Você conhece o Amor Exigente? Ele propõe uma mudança de vida por meio dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos, das metas traçadas nas reuniões de auto e mútua ajuda, da espiritualidade e da responsabilidade social. Há 27 anos, isto vem funcionando para muitas pessoas. Afinal, temos hoje 10 mil voluntários em Amor Exigente, pessoas dedicadas que realizam cerca de 120 mil atendimentos mensais, entre reuniões, palestras, sensibilizações e encontros diversos. Venha fazer parte desta família e encontrar uma nova forma de viver com qualidade, de aprender a fazer prevenção, de chegar antes que as coisas ruins aconteçam. Falar em prevenção, em nosso congresso, que será realizado de 14 a 17 de julho, teremos toda a temática de Sempre Prevenção. As pessoas que estarão lá estarão para falar de prevenção, de recuperação, através de depoimentos, especialistas, todos em nosso congresso. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que também estará em nosso congresso, que é a jornalista Isilda Alves, que é responsável pela campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. Isilda, seja muito bem-vinda em nosso programa. Gostaríamos de começar sabendo um pouquinho de você. Como é que começou a sua trajetória? Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui ao lado deste ícone da luta contra as drogas no país, chamada Dona Mara, a quem eu sempre enalteci na campanha por todo esse trabalho e a sua história nessa luta pela família brasileira, pela dignidade. Muito obrigada, Romina, pelo convite, porque você é uma jornalista que se especializou numa área dificílima e tem mantido uma coerência assim que é elogiável. A Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, que eu tenho o prazer de estar à frente há 9 anos, ela foi uma ideia do presidente da Jovem Pan, o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Ele sempre se preocupou muito com o futuro do país. E o futuro do país está na formação do jovem. E em 2002, voltando aos Estados Unidos, ele reunido com o diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan, José Carlos Pereira da Silva, perguntou da possibilidade de irmos às escolas. Mas desta vez, a Jovem Pan não iria para noticiar. A Jovem Pan iria para fazer o fato. E qual seria esse fato? Levar um dependente químico em recuperação para contar a sua história aos alunos. Junto, um especialista para explicar, afinal, o que as drogas causam. Quem é que pode contrair essa doença? Assim nascia Jovem Pan pela Vida contra as Drogas. Quando eu fui chamada por 2 motivos. Eu era chefe de reportagem na época e minha especialidade em jornalismo sempre foi saúde. E foi me perguntado, e como repórter Jovem Pan e trabalhando na casa que nunca recua, eu falei, vamos juntos, estamos juntos. Fui em busca de profissionais e quando encontrei o Dr. Pablo Roig, diretor da clínica Greenwood e referência no mundo hoje no tratamento de dependência química, que imediatamente colocou
se colocou à disposição da campanha, quero participar, disse ele na época, e vou colocar toda a minha clínica e indicando os dependentes que darão os primeiros depoimentos. Quando nós colocamos esta informação de que a Jovem Pan, isso foi em julho, em agosto começaríamos a campanha. Quando essa informação foi para o ar, era assim, houve um tsunami de telefonemas e de pessoas escrevendo a Jovem Pan, pedindo a campanha. E eu, na época, eu era coordenadora e me deparei com o primeiro drama, primeiro desafio, porque o objetivo da campanha era ser apresentada uma vez por semana, porque nós trabalhamos com voluntários. Mas os pedidos eram tantos, que me tiraram o sono. E eu fiquei imaginando de que forma nós vamos solucionar isso. E junto com o Dr. Pablo Roig, conseguimos viabilizar que a campanha fosse apresentada não uma vez só por semana, mas de segunda a sexta. Em seguida, para poder atender aos pedidos que continuavam chegando, nós passamos a fazer 2 campanhas por dia, de segunda a sexta. Então, assim, era uma maratona, na época em que São Paulo ainda permitia que se andasse e se deslocasse. Então, assim, eu estava na Zona Sul de manhã e mudava só a equipe. Eu ia, porque nós vamos buscar o dependente químico na sua casa, o profissional, depois nós voltamos com ele e eu só mudava a equipe. Então, eu mudava o profissional, o dependente e seguimos para outra escola. E assim foi até o final de 2002, quando em outubro de 2002 nós já estávamos com o ano de 2003, agenda de segunda a sexta lotada. E assim tem sido. Nós temos tido nossa agenda é fechada com um ano de antecedência. Assim nascia esta campanha. Escute, Zilda, você vê nesse seu trabalho um efeito, é positivo fazer isso nas escolas? Qual é o retorno que você tem a partir dessa sua ação? Olha, é assim, eu sou jornalista por formação. E quando a gente vai à escola, a gente se depara com outro mundo. Eu estou acostumada a entrevistar pessoas, a escrever notícias, a levá-las no ar à Jovem Pan. Quando eu chego, assim, para uma plateia de crianças, a princípio era para ser para o colegial, para o ensino médio. Então, nossa plateia era de 15 anos. No segundo ano já foi para 10 anos. E o que a gente nota? Cada vez que a gente chega numa plateia de adolescentes, a escola o colocou ali para assistir. Eles não têm a menor ideia do que vai acontecer. Eles só sabem que vai falar sobre drogas. E eles vêm com aquela disposição assim, né, pezinho batendo, mãozinha na cabeça, aquele ar assim, ninguém quer sentar na frente, vem uns poucos e senta. E a gente já está habituado a lidar com tudo isso. Quando a gente começa a falar a linguagem deles. Seguinte, a gente vai falar um negócio que todo mundo sabe, que é droga, aí tá aí. Aí eles começam a se ligar e fazer, vamos fazer para vocês, para a gente entender aqui como é que. Faço 2 perguntas básicas para eles. 10, 11, 12 anos. Quem já experimentou bebida alcoólica? É assustador. 99% levantam a mão e comemoram. Levantam a mão e comemoram. Eu posso afirmar aos senhores e à senhora que, infelizmente, nós já fomos mais de 600 escolas que nós já atendemos pedidos em 37 cidades de São Paulo. A maioria das crianças e dos adolescentes, nós não fazemos pesquisa, é constatação da campanha, nos contam que já experimentaram bebida alcoólica. Aí eu pergunto, e aí, vamos lá. Olha, atenção, hein? Atenção, porque a pergunta é delicada, depois vocês vão reclamar na Jovem Pan. Cuidado com o que eu vou falar. Os professores olhando perplexos. Quem tem colega que frequenta a casa, colega da idade de vocês, frequenta a casa, sabe? Vai passear junto, vai para a escola e tal, que já fuma maconha? 90%. Mas será verdade isso? 90%. Eles estão... A banalização está muito grande, eles falam de maconha com
bonita, é como se fosse um cigarro natural, é o que eles estão ouvindo, e eu vou ouvi-los. Eu vou ouvir, assim, de repente eu interrompo o dependente, falo, vamos ver aqui, como é que é essa história? Você falou que conhece alguém que fuma maconha. Fuma na esquina da minha casa, quando minha mãe não está, vai, e ele diz que é normal. Infelizmente, hoje, bebida e maconha são drogas de crianças e de adolescentes. Eu estou falando de adolescente de 12, 13 anos. Porque depois já começa a cocaína, o lança e outras novidades que a cada dia nos surpreende. Né? Mas, verdade. infelizmente, a situação... E quando a gente fala de maconha, assim... E como eu estou lidando com adolescentes, o nosso enfoque é muito bebida e maconha, que são a bebida é a porta de entrada. E depois vem a maconha como o cigarro do momento. Uhum. E a gente bate muito nisso, e os nossos dependentes, que são corajosos, são pessoas muito... que têm amor. Eu acredito que só que tem amor ao próximo é capaz de fazer o que eles fazem. Imaginem o senhor chegar numa plateia de adolescentes, de 300 adolescentes, 200 adolescentes, começar a contar a sua vida. E é impressionante. Os adolescentes que estão assim, quando eles veem o dependente que é de carne e osso na frente deles, e ele começa a olhar, aquela moça bonita, aquele rapaz que tem 18 anos, aquela menina que tem 22 anos falando baixinho, é loira, tem olho azul, é da classe social deles, há um movimento de corpo imediato, é assim. E eles vão para frente. E quem está atrás vai para frente e começa a chorar. Adolescentes choram nesta campanha. Choram e se emocionam. E se um colega falar alguma coisa, ele fala, eu quero ouvir. Nós não temos nenhum problema. Nenhum problema. Os próprios adolescentes pedem, porque eles querem ouvir. Quando termina, a emoção é tão grande, é como se fosse uma catarse, porque eles começam a ver o quê? O que eles estão vendo na rua. E a gente bate muito. Olha, a gente veio aqui para explicar. Se você experimentar o que é o vício, que a gente fala de dependência aqui, vocês conhecem como vício. O que vai acontecer? Aí eu ponho o profissional. E aí, quem é entre nós? Você prestou atenção, né? Você prestou atenção em todos, inclusive na equipe da Jovem Pan. E aí, todos eles pedem a respiração quando eu falo assim. E aí, quem é que pode desenvolver a doença? Aí quando ele fala todos nós, aí todo mundo... que bom! Porque sempre tem o pessoal que acha que a gente vai lá para... Não. E aí começa o debate. E aí vem muitas perguntas sobre maconha, por que está liberado, por que está liberado na Holanda, por que é usado assim. E a gente vai na linguagem deles. É frequente nós termos garotos chorando. E mais emocionante ainda quando a gente vai à região. Porque a gente fala, todas as classes sociais. Pediu, a gente vai, a gente não tem fronteira. A Jovem Pan nos dá essa liberdade, ela nos dá uma van, que é a van da campanha, nos dá um motorista, nos dá um técnico de som. E nós vamos para lugares assim que são assim que eu estou conhecendo São Paulo. Então, por exemplo, imagine à noite nós fazendo esta campanha dentro de uma Coab na cidade de Tiradentes.